Vendas na advocacia, mito ou verdade? Neste vídeo, eu não apenas responderei esta pergunta, mas também trarei alguns exemplos práticos de como você pode impulsionar as vendas da sua advocacia. Mas antes disso, vá lá, inscreva-se em nosso canal, clica no gostei e ative o sininho para receber notificação dos nossos próximos conteúdos. Vamos lá ao que interessa. Hoje nós percebemos que advogados que estão no mercado não aprendem nas faculdades de direito como de fato eles vão prospectar os seus clientes. Antes disso, eles não aprendem a compreensão do que é o mercado na advocacia. Se você atua em qualquer área de atuação, seja na advocacia previdenciária, na advocacia penal, trabalhista, com advocacia consultiva e preventiva, área tributária ou qualquer outra, é necessário que você compreenda o mercado e que você compreenda o comportamento do seu público-alvo. Falar sobre comportamento do consumidor está super em alta. Isso não é apenas para a advocacia. E para que exista um canal de comunicação fluido entre você e o seu público-alvo, o seu cliente potencial, é necessário que você também entenda as dores desse cliente para que você possa avançar em qualquer processo de vendas. Existe também uma confusão muito grande, pessoal, que é essa mistura de fato de conceitos do que é marketing e do que é a área comercial. Eu sempre costumo dizer para os nossos clientes de consultoria e de mentoria que o marketing tem uma relação direta com o seu posicionamento de mercado. O marketing tem relação direta com a sua estratégia para o fortalecimento da sua marca e de como você vai desenvolver isso a médio e longo prazos. A área comercial é aquela que tem a relação com o faturamento do seu escritório, que tem uma relação com as vendas que você vai fazer de produtos ou serviços jurídicos. E para isso é necessário que você compreenda todo o funil de vendas do seu cliente. Veja só, com o marketing você vai se posicionar, você vai se mostrar, seja através do marketing digital ou do marketing convencional. Com as estratégias de vendas, você vai otimizar os seus canais de comunicação com o seu público-alvo para que consiga converter de fato em contratos fechados. O objetivo de todo e qualquer advogado é fechar contratos, bons contratos e que tragam de fato um retorno do investimento que você faz com toda a estrutura e movimentação do seu escritório de advocacia. Com isso, eu tenho algumas dicas para você. Primeira delas, compreenda o mercado que você está inserido. Ah, Robson, mas a advocacia ela é uma só para todo mundo. É claro que não. É óbvio que você precisa entender o contexto de cada área de atuação. O advogado que atua na área previdenciária é completamente diferente do modo como ele atuaria se ele fosse para a área penal. Do mesmo modo, a trabalhista, do mesmo modo, quem atua com assessoria jurídica empresarial, com os contratos de partido, quem atua com direito eleitoral e outras áreas e nichos de mercado do direito. Você precisa compreender cada nuance do seu público-alvo para que consiga se portar e falar diretamente com um canal de comunicação fluido com esse seu público-alvo. Segundo ponto, você precisa entender quais são as principais dores do seu cliente, qual é a realidade dele e o que você pode oferecer de forma assertiva. Por mais que você tenha um portfólio amplo, com muitos serviços jurídicos para oferecer para aquele público-alvo, para esses clientes em potencial, é necessário que você foque em alguns serviços que sejam pontuais, alguns serviços que sejam as maiores dores daquele tipo de cliente que você vai atuar. Com isso, você afunila e tem uma probabilidade de êxito maior no processo de negociação e não deixa margem de dúvida para o seu cliente. O terceiro ponto que eu trago para vocês é que é necessário compreender quais são os canais de comunicação que você vai utilizar no processo de venda. Por mais que você tenha estratégias do digital, é necessário que você compreenda que na advocacia você não vai conseguir sem o suporte do offline. É necessário ter uma equipe de marketing, uma equipe de vendas com uma integração e que dê continuidade também a todo esse funil e esse fluxo de venda do seu escritório de advocacia. Se você utiliza uma estratégia que nós chamamos de, sei lá, do inbound marketing, que é o marketing do conteúdo, ou mesmo do outbound marketing, que é o marketing tradicional,
Você poderá chegar até um canal de comunicação específico. Sei lá, você tem ali um site, você tem ali um blog, você tem as suas redes sociais e ali você vai direcionar o seu público-alvo, né, para o WhatsApp ou algum outro canal de comunicação. Existe uma continuidade nesse atendimento, existe uma continuidade nessa comunicação. E quando você compreende de fato quais são os melhores canais de comunicação e a forma que o seu cliente ele prefere de se comunicar contigo, a sua assertividade vai ser muito maior. Você poderá utilizar alguma ferramenta que nós chamamos de CRM, que é uma ferramenta para o acompanhamento dessa gestão de experiência do cliente e, consequentemente, trazer esse banco de dados com informações precisas do seu público-alvo. Por que eu digo isso? Porque por mais que o seu cliente não feche um contrato contigo de forma imediata, você vai nutri-lo de informações, você vai nutri-lo de oportunidades para fechamento de negócios, para fechamento de contratos futuros. Isso daí é super importante, pessoal, né? Esse alinhamento do marketing com o comercial e essas estratégias comerciais que você vai utilizar, principalmente no que é relacionado com as quebras de objeções. O seu cliente ele pode ter inúmeras objeções para contratar os seus serviços jurídicos. Uma das objeções principais é o preço, né? Qualquer área de atuação você percebe que existe uma barganha de preço, porque normalmente o cliente, quando ele procura, ele compreende o preço, mas ele não entende o valor do serviço que você está oferecendo. Uma segunda objeção pode ser até a sua metodologia, né? O cliente ele não compreendeu de fato como você vai poder atender melhor na solução daquele problema que ele quer que você resolva. A gente fala muito sobre problema porque a advocacia convencional é uma advocacia ligada diretamente ao litígio, à área contenciosa. Mas a advocacia consultiva e preventiva ela tem crescido e nós, enquanto advogados, precisamos compreender as possibilidades do mercado para que a gente contextualize e traga serviços personalizados para o seu cliente. Então, falar sobre vendas na advocacia é falar algo real, algo que acontece, que deixou de ser um mito e é a pura realidade. É uma exigência do mercado hoje o advogado compreender a área comercial como algo funcional e algo que trará melhores resultados a curto, a médio e a longo prazos. Quando você construir estratégias de prospecção que sejam direcionadas e voltadas para o seu público-alvo específico, consequentemente, seus resultados serão muito melhores, serão maiores, o seu faturamento ele vai aumentar e a probabilidade do seu escritório ter uma expansão ela é muito grande. Foque nas vendas do seu escritório. Trabalhe o seu marketing, trabalhe o seu comercial, tenha uma estrutura para dar suporte ao seu cliente voltado para a produção do material que você vai oferecer, do serviço jurídico, mas a área comercial é uma grande tendência que deve ser estudada, trabalhada e melhor desenvolvida. Detalhe, retomando ao que eu já falei durante esse vídeo, né? Você precisa compreender o mercado, as particularidades de cada área e o que de fato o seu cliente espera de você para que você consiga quebrar as objeções durante o processo de vendas até fechar o contrato e receber os honorários, que é o seu objetivo final. Fique ligado nas nossas próximas dicas, acompanhe o nosso canal. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, dê lá um joinha e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Forte abraço e até breve!